Então, iniciando a aula para a professora Virgínia, né, para a gente comentar um pouquinho sobre os processos de memória, ela me falou que vocês tiveram já uma aula onde vocês observaram um vídeo da professora Lilienstein, comentando sobre falsas memórias, né? A ideia hoje é a gente falar um pouquinho como é que funciona a nossa memória. E a partir disso, isso seja um fator complementar para o entendimento de vocês da, da aula que vocês tiveram sobre falsas memórias, é entender um pouquinho como é que se dá essa nossa função cognitiva, porque nós temos diversas funções cognitivas, né? Nós temos a atenção, nós temos a linguagem, nós temos o pensamento, nós temos a orientação. Uma das nossas funções cognitivas é a capacidade de memória. E quando a gente fala de memória, a gente está falando em algumas qualidades, a capacidade de a gente conseguir perceber os estímulos que acontecem ao nosso redor pela via dos nossos sentidos, né? Visão, audição, gustação, tato, né? Olfato. A gente consegue apreender o que está ao nosso redor através dos nossos sentidos, né? Uma vez que a gente consegue perceber, nós precisamos de alguma forma codificar isso, dar uma interpretação para isso que nós estamos conseguindo reter, né? Perdão, reter não, perceber pelos órgãos dos nossos sentidos. Senão, se a gente não consegue dar uma interpretação, a gente vai depois ver isso, a gente vai dar o nome de uh, memória sensorial, né? Que é quando só tem uma sensação, mas você não consegue dar um sentido para isso, não consegue dar uma interpretação, e daí isso não se retém na memória de vocês. Então precisamos codificar, ou seja, dar uma interpretação. Armazenar, então deixar dentro deste baú que a gente chama, né? Esse grande baú que seria onde a gente já deposita as nossas memórias no nosso cérebro, e ser essas informações armazenadas passíveis de recuperação. Okay? E é claro, a memória ela é importantíssima no processo de aprendizagem, né? Porque para a resolução de problemas, para a reflexão sobre assuntos que sejam da relevância de vocês, tudo isso é importante a gente poder evocar aquilo que a gente apreendeu do ambiente, né? Seja pela nossa audição, né? Pela nossa visão. A gente precisa conseguir reter isso, né? Codificando, né? Interpretando esses sinais, armazenando e sendo assim passíveis de recordação. Codificação, armazenamento e recuperação da memória. Existem duas tendências teóricas, tá? Uma centralizada no modo como se processa a informação. E a segunda é que supõe a existência de diversos sistemas de memória que elaboram e armazenam a informação, tal como um computador, tá? Vamos ver. Bom, primeiro, se eu passar aqui rapidamente, tá? Vocês vão ver que eu vou passar uma imagem agora rapidamente. Vocês conseguem me descrever o que vocês viram? Refletir sobre o que vocês viram? Se eu passei tão rapidamente, a maioria de vocês, a não ser a quem já estava esperando por isso, vai ter visto um borrão, né? Eu vi, tem algumas figuras ali, consegui ver, sei lá, uma massa, mas o resto ficou assim como se fosse uma mancha de tinta, porque eu passei muito rápido. Por ter passado muito rápido, não deu tempo de vocês perceberem, né? Então aquilo ficou retido na memória que a gente chama de sensorial, porque não deu tempo de quê? Fazer aquele passo que se chama codificação. Tu interpretar o estímulo que teus olhos estão te emitindo, né? Tu tá aprendendo do ambiente através dos teus olhos, né? E tu não conseguiu interpretar isso dentro do teu lobo occipital, onde tu vai conseguir interpretar esses estímulos visuais. Então, quando tu não conseguiu fazer essa interpretação, essa codificação, a gente vai chamar de memória sensorial, tá? Vocês viram que eu passei rápido, mas agora se eu parar um pouquinho, vocês vão poder observar o que tem de imagens aí, né? Então, memória sensorial seria a retenção de sensações que impressionaram o organismo. A informação desaparece facilmente e rapidamente nesse tipo de memória, né? Impressões sensoriais, som, sensação de imagem, perdão, sensação ou imagem, que duram apenas uma fração de segundo. Ou seja, tu aprendeu algo pelo teu órgão dos teus sentidos, mas tu não conseguiu codificar. Então, ela é muito volúvel, ela desaparece rapidamente. Memória de curto prazo já é quando a gente consegue dar uma interpretação para esse estímulo. Então, eu só vou conseguir reter essa informação, né, se eu conseguir dar algum tipo de significado, codificar essa imagem. Para isso, eu preciso ter um tempo um pouquinho maior de intervalo observando a imagem. Então, o que eu faço? Se deixar aqui um pouquinho mais, vocês vão conseguir pegar algumas informações,
né, desse ambiente. E daqui a pouco vai ficar na mente de você. Se eu conversar com você sobre esse assunto e perguntar agora, por exemplo, alguma imagem que vocês viram ali, alguns vão lembrar. Alguns vão dizer, eu vi uma maçã. Outros vão dizer, eu vi um gatinho. Né? Outros vão ver, eu vi uma folha de maconha ali da planta da maconha que tinha. Né? Por quê? Porque ficou retido, vocês conseguiram dar uma interpretação. Né? Embora vocês não conseguiram reter a maioria de vocês, acredito, não conseguiram reter tudo que estava ali. Porque o tempo de exposição foi um pouquinho menor. Né? E claro que para a gente poder fazer uma codificação mais complexa, a gente tem que dar um sentido para isso. Isso tem que ter um propósito, isso tem que ter alguma ligação com o sistema emocional de vocês. Né? De alguma forma tem que mobilizar vocês. Então vocês viram ali que eu passei rapidamente. Né? Então algumas coisas ficaram, outras não. Outra coisa, eu posso começar a citar para vocês alguns números. Por exemplo, posso falar 2, 0, 0, 6, 1, 9, 8, 3. Tá, e começo a continuar conversando com vocês. Daqui uma hora eu poderia perguntar esses números, alguns iam dizer, eu me lembro que tem um 2, eu me lembro que tem um 3, que tu falou. Né? Vai lembrar, mas não vai lembrar de tudo. Porque eu falei rapidamente, vocês conseguiram codificar que eram números, quais eram os números, mas não foi dado um sentido para essa codificação maior, um sentido emocional. Né? Diferentemente, se eu fizer o seguinte, eu falar 2006 e 1983. São duas datas importantes para os gaúchos. Por quê? Porque 2006 foi o ano que o Inter foi campeão do mundo e 1983 foi o ano que o Grêmio foi campeão do mundo. Então são datas importantes. Daí a chance de depois eu tentar evocar essa memória com vocês por um longo prazo, né, um prazo maior, é maior. Por quê? Porque além de vocês terem percebido através dos órgãos sentidos, né, da audição, o que eu falei, além de ter codificado que são números, vocês deram um sentido, que é uma data importante. Então a chance de se tornar uma memória de longo prazo é muito maior, né, por fazer um processamento muito mais profundo, tá, desse processo. Então a gente vai tentar entender, uma vez que a gente consegue reter por mais prazo, dando um sentido para essa informação, como é que são os processos que a gente chama de memória procedimental, declarativa, semântica e episódica. Vou passar aqui para vocês. Então, quando a gente fala de memória de longo prazo, a gente tem duas qualidades principais: a memória procedural, que a gente chama de não declarativa, e a declarativa. Né? A procedural está relacionado com aquelas habilidades que a gente não tem plenamente ativado a nossa consciência. São conhecimentos que a gente consegue botar em prática de forma automática, sem pensar. Obviamente, a gente pensa, mas não fica à margem da nossa consciência esses processos. Por exemplo, quando vocês estão dirigindo um carro, vocês param para pensar em quantas vezes vocês passaram a marcha, trocaram, talvez no início, quando estavam aprendendo, sim, mas depois a gente acaba, entre aspas, zipando esse conhecimento no cérebro, né, para poder utilizar ele de uma forma mais rápida, acessar de uma forma rápida, né, de uma forma, quando a gente fala, por exemplo, ali, conhecimento, habilidades motoras perceptivas, que é uma memória procedural, é isso, a gente trocar marcha, né, mexer com os pedais do carro, a gente não está plenamente consciente do que a gente está fazendo, a gente está agindo ali dentro de uma habilidade motora que foi aprendida e está na memória de vocês e é recuperada de uma forma procedural, através de um procedimento que não necessariamente está à margem da memória de vocês. Né? Então é disso que a gente está falando, são conhecimentos que são ativados ligados a movimentos, né? E geralmente isso está num processo pré-consciente. E também temos a memória declarativa. A declarativa está muito relacionado a conceitos, né? A questões semânticas, né? Dizer, olha, o que é uma bicicleta? Explicar o que é uma bicicleta. Tem uma roda, tem duas rodas, tem dois guidões, né? Tem uma correia, daí você tem que pedalar para funcionar. Explicar isso a gente chama de memória declarativa, semântica, que é explicar isso. E agora fazendo a contraposição com procedural não declarativo. Tu andar de bicicleta vai evocar a memória procedural não declarativa, que é o movimento.
né? O equilíbrio, a forma de fazer isso. Isso evoca um conhecimento, uma necessidade de uma memória que é procedural, que não necessariamente está a consciência. Quando a gente anda de bicicleta, a gente não fica pensando no que a gente está fazendo, simplesmente anda, não é essa sensação, porque a gente está ativando um conhecimento procedural. Então, voltando à declarativa, temos a semântica, que é aquela memória ligada a descrição das coisas, uma memória mais descritiva. E temos a memória episódica, que para as pessoas do direito é muito importante, principalmente para quem estuda o falso testemunho, né? Por que muitas vezes a gente leva a vítima para o local do crime? Porque quando a pessoa está no ambiente, né, onde ocorreu um fato, nós temos uma pista mental. E essa pista mental, que ativa uma memória e uma lembrança, a gente vai chamar de memória de longo prazo declarativa episódica, porque ela vai evocar um evento vivido por vocês, tá? Através de uma pista mental do ambiente. Voltando aqui, só para ficar claro para vocês o processo de memória, codificação, armazenamento e recuperação, que nós temos os conceitos, né? Codificação, processo inicial de informação que leva a percepção do objeto, evento, a uma representação na memória. Armazenamento, retenção com o passar do tempo do material codificado. E recuperação, ato de acessar posteriormente a informação armazenada a partir de uma pista interna ou externa, tá? Quando a gente fala de memória episódica, de longo prazo, a gente está falando de uma pista externa. Agora, quando eu tento me lembrar de um conceito sobre alguma coisa, né, eu quero explicar o que é uma matéria, um assunto, eu estou evocando uma memória de longo prazo, declarativa, semântica, que é um conceito, né, mas daí é uma pista interna esse processo de evocação da minha lembrança. Tá? Claro, quando a gente fala ali da codificação, que é a interpretação e armazenamento, eu tenho que dar um sentido, né, para essa retenção desse material. Ali não está escrito, mas a gente tem que dar um sentido para isso, para aumentar a qualidade desse armazenamento. Tá? Que já vimos. Então, o que é recuperação? Quando a gente vai recuperar algo da memória, então fazer esse esforço para, seja qual for a informação procedural, né, ou uma informação mais semântica, tem duas questões. Primeiro, aqui não tem a terceira, né, mas são três. Uma, porque tem conteúdos que não vão ser acessíveis, porque ou o tempo degradou essa memória, ou porque a qualidade atencional não foi boa. Nós temos informações que são disponíveis, onde a qualidade do armazenamento foi muito boa. E, claro, a qualidade e também um vínculo emocional ligado a essa informação era muito importante. Então, é imediatamente recuperável. E tem outros que se tornam acessíveis, que são potencialmente recuperáveis através de pistas, né, de exercícios. Segundo Peter Lindsay e Donald Norman, né, vemos se a informação existe, né, no processo de recuperação nós temos que ver se a informação existe, se é real, procuramos saber se é possível que tenhamos retido essa informação, e três, procuramos saber qual vai ser a dificuldade do processo de recuperação para a gente poder iniciar esse processo. Tá? Então, coisas que a gente tem que ter em mente, não é um processo de tudo ou nada, é um fenômeno esquecido que pode ser recuperado se forem fornecidos indícios, ou seja, claro, Freud falava de associação livre, a gente vai falar aqui de pistas mentais. Tá? Eu sempre vou trazer uma questão da psicanálise para vocês também, para vocês terem essa dimensão não só cognitiva. Então, nós também temos a questão do esquecimento motivado, aquilo que eu tento esquecer, faço uma força para esquecer por ser um conteúdo aversivo, uma recordação desagradável. Então, a gente tem uma tendência na memória a tentar guardar aquilo mais que faz um sentido agradável, de a gente colocar nossa percepção para conseguir codificar coisas que nos trazem uma sensação mais agradável do que sensações desagradáveis, com algumas reticências e algumas, nem sempre isso é uma regra, né? Temos também exceções. Por exemplo, na depressão. Na depressão, o indivíduo ele tem uma tendência pela condição de humor deprimido, a prestar mais atenção em coisas desagradáveis, né? E daí ter uma evocação de conteúdos menos agradáveis. Freud usava o termo recalcamento, tendência para evitar a lembrança de alguma coisa associada ao medo, ao desprezo. Recuperação da memória de longo prazo. Então, assim, como é que a gente pode fazer uma recuperação de longo prazo?
Podemos usar pistas de recuperação, né? Apresentar uma pista do meio, por exemplo, a memória episódica, levar a pessoa para um ambiente, né, onde ocorreu um crime, onde ocorreu um assalto, isso ajuda a pessoa a evocar uma memória, né? Memória episódica. Por exemplo, outra questão de pistas, né? Tu pegar e dizer, olha, eu quero que tu te lembre de uma música. Daí a pessoa não consegue se lembrar. Daí, ó, eu vou te dizer o nome do artista. Daí isso pode ajudar a pessoa também, é uma pista para a pessoa facilitar o processo de evocação. Temos a memória fotográfica, que tu pode apresentar fotos para a pessoa de um ocorrido para facilitar a lembrança, né? Ou a foto de alguém, para lembrar de alguém que o assaltou. Temos os processos construtivos da memória, né? Que seria a capacidade do sujeito de conseguir evocar através de exercícios, né? Ou seja, tu dizer, olha, vamos fazer uma respiração, né? Vamos agora, depois dessa respiração, fazer uma meditação, dessa meditação, chegar num estado onde a gente vai conseguir conversar sobre um assunto e onde eu posso, através dessa discussão e dessa reflexão sobre um assunto, conseguir o sujeito acessar uma memória. Tá? E temos a memória autobiográfica, que é aquela memória relativa à vivência do sujeito. Né? Conseguir evocar através dos seus processos anterógrados, que seriam as memórias mais imediatas do que aconteceu na última semana, nos últimos eventos do sujeito, e a memória retrógrada, que são as vivências e as memórias autobiográficas de tempo maior decorrido. Esquecimento na memória de longo prazo geralmente deve-se a falhas durante a codificação, ou seja, uma falta de atenção. Se a pessoa não está com um processo atencional aguçado, a chance dessa memória falhar ela é muito grande, né? Porque a gente precisa dar atenção. O que a atenção faz? Ela aumenta o grau de concentração para que tu consiga ter uma exposição maior a um estímulo, né? Para tornar aquele estímulo de sensorial para algo codificado, interpretado e assim se tornar uma memória de curto prazo ou de longo prazo, né? A inexatidão, ou seja, tu não conseguir entender o que tu está aprendendo através da tua percepção, não conseguir entender o que está acontecendo, o que é aquilo, então tu vai ter uma inexatidão. E isso pode diminuir também o grau da qualidade desse armazenamento. Então tu não vai conseguir codificar. Falhas de retenção. Eu vou mostrar depois assim o passar do tempo. Eu tenho um gráficozinho aqui que é uma curva, que mostra que geralmente nós temos a capacidade de evocar, né, e armazenar para poder recordar com mais facilidade aquilo que a gente recebe no início da informação e no final da informação. Aquilo que a gente começou a ouvir na informação ou observar numa informação e que eu vou conseguir evocar com mais facilidade, a gente chama de efeito de primazia. E aquilo que eu recebi por último numa informação e que eu também vou ter mais facilidade para recordar, a gente vai chamar efeito de recência. Por exemplo, se eu chego para um grupo e falo várias palavras, retrato, libélula, casaco, violino, pálpebra, tomate, laudo, prancha, irmão, e pedir para me falarem, eu vou ver um estudo, assim, se eu for fazer um estudo qualitativo e quantitativo, de que essas pessoas vão se lembrar mais facilmente das primeiras palavras, retrato, libélula, e também das últimas, prancha e irmão. Vão ser as palavras que mais vão estar nas recordações. Tá? Então, o passar do tempo, quando uma informação ela é muito longa e ocupar muito tempo, eu vou lembrar mais aquilo que eu aprendi no início e no final. E, claro, quanto mais passa o tempo, menor vai diminuindo essa qualidade. Eu posso ir perdendo a qualidade desse registro, inclusive as informações recentes e aquelas referentes ao efeito de primazia. Informações semelhantes, né? Ou seja, por exemplo, aqui, é um estudo que geralmente a gente apresenta para as pessoas uma lista. Dedos, aquela primeira lista, a coluna da esquerda, uma lista que a gente apresenta para os pacientes ou para os voluntários de um estudo. Dedos, sapatos, unha, chulé, meia, calçado, tênis, sustentação, chinelo, calo, base, calcanhar. Deitado. A gente tira essas informações. E a gente apresenta de novo essas informações para os pacientes com aquelas palavras da coluna da direita. E pergunta para os pacientes se quais dessas palavras estavam presentes na primeira lista. Muitos, mas muitos, né, conseguem recuperar corretamente tudo, né? Mas tem alguns, todas que estavam correspondentes, mas alguns, por exemplo, falam que chute estava presente. E daí, o que acontece? Acontece uma falsa recordação, um falso
processo de reconhecimento, né, por uma similaridade entre chute e chulé, né? Por exemplo, ali, pisar. Pisar não tem, mas a gente tem ali calcanhar, né, nós temos calo, né? Então, assim, isso lembra também um pouquinho, né, assim como o pé, algumas coisas que estão relacionadas aos itens da coluna da esquerda. Então, pela similaridade, a gente acaba, às vezes, se atrapalhando, né? Então, a gente acaba tendo um erro de reconhecimento. E também falhas na recuperação, ou seja, a informação posterior não permite recuperar a anterior. Daqui a pouco eu falo para vocês agora recuperarem aquelas. Lembrarem daquelas figuras que eu mostrei lá no início para vocês. Muitos vão esquecer de muita coisa. Por quê? Porque eu passei outras informações que foi ocupando a memória de curto prazo de vocês, que depois da curto prazo pode passar para de longo prazo. Mas eu fui enchendo tanto essa memória de curto prazo de vocês, essa memória de trabalho, que essas informações posteriores acabam atrapalhando as informações que vocês receberam anteriormente. Tá? Isso também é um processo que causa falha de recuperação. E esquecimento motivado, que eu falei para vocês, que geralmente a gente tem uma tendência aqui, ó, a evocar memórias que são mais agradáveis ou neutras do que as desagradáveis. Tá? Então, daqui muito tempo eu posso perguntar para vocês o que tinha nessas imagens. Muita gente vai dizer, tinha uns gatinhos lindos. E poucas pessoas vão se lembrar da pessoa morta ali, da imagem da direita. Tá? Recordação. Tá? Quando a gente fala de recordação e reconhecimento, são processos diferentes. A recuperação é quando eu consigo evocar na minha memória, de uma forma, dentro de um processo motivacional interno, fragmentos de uma informação. Reconhecimento é quando tu tem um aspecto de pista externa que ajuda a tu, essa pista externa, ele vai ajudar, né, por ser justamente uma pista, né, a tu conseguir lembrar de um fato importante. Então, isso a gente vai chamar de reconhecimento. E é muito mais fácil tu reconhecer do que recordar, porque justo pelo simples fato de que no reconhecimento tu tem uma pista para te auxiliar no processo. Né? Quando na recordação tu depende só dos teus processos internos. Por isso que, geralmente, se leva as testemunhas para reconhecer pessoas frente ao espelho para ele dizer qual que foi o assassino, porque o reconhecimento é muito mais fácil que simplesmente recordar de uma face. Então, o que é? Aquelas pessoas, uma do lado da outra, são pistas para auxiliar no reconhecimento. E reaprendizagem, utilizada quando não somos capazes de recordar algo que, no entanto, não está completamente esquecido. Então, a reaprendizagem se dá através de discussões, reflexões, né? Esse é o processo de reaprendizagem. A aprendizagem e memória estão muito interligados, já que, geralmente, um alto nível de aprendizagem favorece a retenção de memória. Todavia, aprendemos bem e retemos de modo deficiente. Aprendemos mal e retemos eficazmente. Aqui daí, quando a gente fala disso, aqui eu entraria em falsas memórias, que vocês viram na aula da Lili. Então, isso aqui foi só uma aula para poder embasar, dar uma base para o que vocês viram no vídeo da Lilian Stein, quando ela fala das qualidades, das características das falsas memórias e também fala da psicologia do testemunho. Né? Então aqui é só para a gente entender como é que funciona, tem algumas informações de como é que funciona essa nossa memória, como é que é isso, como é que ela ocorre, né? Como é que se dá esse processo. Então hoje foi só para poder passar para vocês como é que funciona a nossa memória, porque a professora falou realmente, vocês tiveram uma aula sobre falsas memórias com a Lilian Stein, que foi minha professora, e eu acho que assim, que eu conheço a maior autoridade do assunto, então sinto que eu não tenho nada a agregar mais, né, já que vocês já viram essa aula com ela, então estariam muito bem embasados vendo a aula dela. Hoje foi uma aula um pouquinho mais estrutural para a gente falar um pouquinho desse construto da memória, desse nosso processo cognitivo e como é que ela se dá, né, para a gente poder entender depois, a gente fazer essa ligação, então o que é um processo defeituoso de memória, a gente poder entender como é que ela funciona, o que ela é, como é que ela funciona, qual a sua qualidade e quais são os seus processos. Foi essa a ideia hoje, tá, pessoal? Muito obrigado. Um abraço para vocês.